Então, pessoal, como vamos retomar, né, o estudo, como o nosso estudo ele é sobre os pais da igreja, obviamente tem muita coisa boa de se ver nos pais da igreja. Nós vamos ver especificamente sobre a visão metafísica deles, né? O que eles ensinavam ou não ensinavam, ou ficavam em dúvida ou se calaram, né? Então é isso que nós vamos ver. Nós não vamos falar muito sobre a questão de cada visão, mas muitos deles foram, vamos dizer assim, pessoas chaves para defender certas doutrinas bíblicas, né? Então, mas eu vou retomar então o estudo, né, que a gente estava fazendo ali, e vamos seguir. Nós vamos fazer uma análise agora de Atenágoras de Atenas, tá? Do ano 133 ao 190, a data dele de nascimento e morte, ok? Então, nós vamos tomar agora, tá? Quem foi ele, né? Um filósofo cristão e um dos grandes apologistas desse século, que é o século II. Ele era bem treinado na filosofia grega clássica, especialmente Platão, Aristóteles e também os estoicos que a gente viu aqui. O que fez dele um dos apologistas mais refinados intelectualmente. Sabe que quando a gente vai estudar, muitas vezes, ou ver citações nas redes sociais, pouco se fala desse apologista, né? Conhecido principalmente por duas obras. Então, quais são as duas obras de Atenágoras? Súplica em favor dos cristãos, que é uma defesa do cristianismo contra a acusação de ateísmo, canibalismo e imoralidade, tá? Sobre a ressurreição dos mortos, a segunda obra, tá? Que é uma defesa racional da doutrina da ressurreição do corpo. Ele escreveu durante o reinado de Marco Aurélio Cômodo, dirigindo a sua obra apologética diretamente ao imperador. Então, visão metafísica de Atenágoras. Sobre a doutrina de Deus, ele defende a existência de um único Deus, eterno, imutável, espiritual, não corpóreo. Tá? Deus é absolutamente transcendente, mas também imanente, né? Ele age de forma ativa no mundo como a causa, né, de todas as coisas. Ele rejeita o materialismo epicurista e o panteísmo histórico. Os dois ele rejeita, tanto o materialismo epicurista quanto o panteísmo histórico. A gente falou sobre o estoicismo, né? Alguns estoicos eram panteístas. A gente falou também sobre o panteísmo. Então, algumas citações deles, né? Deus, na súplica 10, por exemplo. Deus é sem começo, eterno, imutável, impassível, invisível, sem corpo, forma ou figura, compreendido apenas pela mente e pela razão. Então Deus ele não é físico, ele não pode ser observado fisicamente. Então ele adota uma concepção de Deus fortemente espiritual e racional. Então, é parecida com as visões de Deus, obviamente é igual da dedução bíblica, né? E alguns vão chamar ele de platônico por isso, né? Por não apelar para um empirismo para definir a divindade, mas obviamente isso é uma definição da própria escritura. Criação. Atenágoras defende a criação ex nihilo, do nada no caso, né? A criação do nada, ex nihilo. A gente sabe que a base ontológica, a gente já estudou, que é o archer de todas as coisas, é a palavra de Deus, tá? Mas isso não anula a criação ex nihilo, significa que Deus não usou nada fora o seu poder e sua palavra para criar todas as coisas, ok? Não existia uma matéria anterior. Ex nihilo significa do nada, não no sentido que não há uma matéria ontológica das coisas que vem de Deus, mas não há uma matéria anterior, vamos dizer assim. E com matéria eu estou falando aqui substância, né? Estou falando de forma, estou falando de arre das coisas, ou arte das coisas, se você preferir, que é a estrutura original das coisas. Então, quando a gente fala de criação ex nihilo, a gente não está falando que as coisas não têm uma, vamos dizer assim, substância original, né, ou ontológica estrutural. A gente está falando que foi feito não de uma matéria que já existia no universo ou de uma substância que já existia antes,
como se Deus pegasse algo do universo e criasse a partir desse algo. Não, não, não. Deus usou a sua palavra e o seu poder, o seu espírito, o sopro da sua boca, e criou todas as coisas através da sua palavra e do seu espírito, de maneira que a palavra de Deus é o arche das coisas, ela é a natureza original, a natureza, vamos dizer assim, fundacional de todas as coisas, ok? Então ele vai defender uma criação ex nihilo, né? Do nada. É isso que significa do nada, ok? Quando se fala de criação ex nihilo. Então Deus, ele é a causa e criador de todas as coisas, né? Causa primeira, vamos dizer assim. Toda a ordem no universo depende da vontade de Deus. Então, em outra citação dele, por exemplo, o mundo foi moldado não por necessidade nem por acaso, mas pela sabedoria e poder de Deus, ok? Necessidade aqui está falando sobre a questão da natureza, né? O mundo é um produto da intenção livre e inteligente de Deus, não de forças cegas ou necessárias, que seriam a natureza, né? O algo que existe eternamente, que não é Deus. Então a alma humana, Atenágoras afirma que a alma é imortal, racional e criada diretamente por Deus. A alma é distinta do corpo, mas não existe naturalmente separada. Foi criada para viver no corpo e será restaurada nele na ressurreição. Então isso é algo que ele defende, ok? A alma imortal por natureza, essa é a citação dele, né? Foi feita para coexistir com o corpo e participar com ele da vida e da glória futura. Né? Então, a conclusão, ele defende uma visão holística da pessoa humana, né? Basicamente. Na verdade, é uma dicotomia, né? Mas uma necessidade entre os dois, porque foi assim que o corpo e a alma eles foram criados. Né? Então, um e o outro são, não que independentes, mas foram criados para coexistirem, tá? Essa é a visão dele. Sobre determinismo e livre-arbítrio, ele vai falar sobre livre-ação moral, ele vai falar, né, sobre livre-agência, então, mas ele não vai definir muitas coisas. Vamos ver as citações dele diretamente, para a gente poder tirar uma conclusão melhor, tá? Citação da Súplica 24. Deus criou o homem livre e com poder para agir por si mesmo. Não há mérito em fazer o bem se o homem fosse constrangido a isso. E aqui não há mérito, ele não está negando a ideia de mérito, né? Ele está defendendo uma ideia de mérito. Isso aqui parece muito com pelagianismo ou semi-pelagianismo. Obviamente, pode ser uma figura de linguagem também, né? Ou seja, não há valor na ação se não há liberdade, né? Ou se o homem for constrangido. Então, aparentemente, ele acredita na liberdade humana como base para a responsabilidade moral, né? E para o julgamento de Deus. Então, isso, obviamente, é uma coisa que a Escritura não ensina. Determinismo, né? Ele não deixa claro, né, qualquer tipo de determinismo, mas ele ataca muito o estoicismo, que a gente viu que é fatalista, tem a ideia de predestinação, né? Então, para ele, a providência divina governa o mundo, mas preserva essa liberdade, entre aspas, a liberdade, na verdade, né, humana, nesse sentido, né, mais libertário. Isso claramente vai contra alguns ensinos escriturísticos, mas essa é a visão dele, ok? Mas vamos seguir. Sobre o ocasionalismo, concorrentismo compatibilista, ele não afirma nada disso diretamente, obviamente, por ser, até seria a gente falar sobre algo assim nessa época, né? Não é algo da época dele, né? Então um anacronismo, né? A gente pegar e dizer que ele defendia ou o concorrentismo ou o compatibilismo ou o arminianismo ou o pelagianismo, é um anacronismo, mas é uma ideia que parece que ou ele é arminiano ou ele é semi-pelagiano ou pelagiano. Então não tem uma visão nem concorrentista, embora muitos arminianos sejam, né, compatibilistas ou ocasionistas diretamente nos escritos dele, ok? Então, como ele se opõe muito à questão de determinação, né, do universo ser determinado, e apela para a liberdade humana para que ele seja
agente real, para que ele tenha algum mérito ou que tenha algum valor a sua ação. Então, obviamente, isso vai contra a ideia do ocasionalismo. Então, concorrentismo, ele não vai usar esse termo. Ele crê que Deus sustenta tudo e as criaturas são agentes reais, né? Então, na súplica 16, ele vai dizer: Deus governa todas as coisas sem destruir a natureza de cada uma. Isso é bastante parecido com algumas afirmações concorrentistas, mas ocasionalistas falam isso, né? O Chung fala isso, né? As obras dele, né? Sobre o autor do pecado, Senhor das tentações, duas coisas bobas. Então não é uma coisa exclusiva do concorrentismo, né? Mas geralmente as pessoas pegam essa afirmação para dizer que a pessoa é concorrentista. Há uma afinidade, né, aparentemente, com a ideia da cooperação divina e humana nas obras dele. Então, não há como a gente ver um compatibilismo, um concorrentismo. O que vai mais se aproximar, na verdade, do que ele falou é só, de maneira geral, assim, de uma maneira muito grosseira, o concorrentismo, tá? Então vamos para o próximo. A gente vai falar sobre Atanásio de Alexandria, tá? Então Atanásio foi um bispo de Alexandria que viveu do ano 296 aos 273 depois de Cristo. Durante mais de 45 anos ele foi bispo em Alexandria. Ele foi um grande defensor da ortodoxia, um grande defensor da Trindade, né? Inclusive ele tinha um nome que deram para ele de Atanásio contra o mundo, né? Uma expressão que deram para ele, Atanásio contra o mundo, porque ele brigou contra os arianos, né? Contra Ário, contra os arianos no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. O arianismo é aquela heresia que ensina que Jesus não é Deus, ou não é Deus como o Pai é Deus, né? Conhecido como Atanásio, né? É conhecido como o pai da ortodoxia e um dos 4 grandes pais da Igreja Oriental. As obras principais dele sobre a encarnação do Verbo, contra os pagãos e cartas, né? Cartas a Pascais, cartas a Serapião, história dos arianos, enfim. Então a visão metafísica de Atanásio, Deus, por exemplo, a visão dele, Deus é absolutamente imutável, eterno, puro em espírito. Ele é puramente espírito. Deus é simples, sem composição, autoexistente, ou seja, autoteos. Inclusive essa expressão autoteos significa que Deus não depende de nada para ser Deus, nem para existir, ok? Ele é autoexistente. João Calvino é o primeiro que usa essa expressão ao se referir a Cristo. E Cristo também era autoteos, ou seja, ele era Deus por si mesmo, não dependendo do Pai para ser Deus. Isso é uma expressão que você vai encontrar nas Institutas e outros textos. É o primeiro, João Calvino, não é que é o primeiro, mas da Reforma ali, o primeiro a se manifestar claramente sobre isso. Isso aí é algo importante? Porque se Cristo tem a mesma natureza que o Pai, então ele também é autoteos, né? Só existe um Deus, então ele é Deus como o Pai, então ele também é um Deus autoexistente. Isso não quer dizer também que ele não procede do Pai, né? Deus é causa, né? Primeiro de todo ser para Atanásio, mas ele é radicalmente separado da criação no sentido da transcendência. A gente vai ver algumas citações de Atanásio aqui. Citação contra os pagãos, né? Citação 26, por exemplo. Deus é e é o ser em si mesmo, mas tudo mais foi feito do nada. Lembra que ação ex nihilo que significa? Não que isso não tem, que ela não tem uma base ontológica, mas que Deus não usou uma base ontológica fora dele ou no mundo para criar as coisas. Então isso é ser feito do nada. Obviamente foi feito da palavra de Deus, foi feito do poder de Deus, né, as coisas que foram feitas, tá? Então é isso que significa feito do nada. E começou a existir o mundo, né? Tudo que existe, tudo foi feito do nada, começou a existir da sua palavra. Então, conclusão, Atanásio tem uma metafísica profundamente teocêntrica com ênfase na distinção entre Deus e a criatura, né? Isso é uma questão meio ortodoxa também, não é uma questão muito debatida, né? É uma questão assumida. Segundo, sobre a criação.
Deus criou o universo ex nihilo, do nada. Vamos trabalhar de novo isso aqui para você não esquecer. Do nada significa que não havia uma substância existente fora Deus, pela qual ele criou o universo. Tá? Isso significa do nada. Porque o poder de Deus e a palavra dele são estrutura fundamental para a criação. Okay? Então Deus criou o universo ex nihilo do nada por sua palavra e sabedoria. Toda criatura depende constantemente de Deus para continuar existindo. Sem essa ação sustentadora de Deus, a criação retornaria ao nada para Atanásio. Então Deus ele continua sustentando a criação, né, constantemente a fazendo existir. Okay? Essa expressão, essa ideia vai dar origem mais adiante ao que a gente vai chamar de criacionismo contínuo. Então a gente tem a ideia de sustentação no sentido da mais tradicional, onde Deus sustenta aquilo que é criado, e tem a ideia de criacionismo contínuo, que é Deus dando existência momento após momento à sua criação. E a gente vai ver isso mais adiante, tá? Vamos ver fontes bíblicas e quem defendeu o que, tá? Mas vamos continuar. Citação. Isso não quer dizer, só voltando ali a questão do criacionismo contínuo, não quer dizer que ele defenderia o criacionismo contínuo, ok? Atanásio. Mas isso é uma afirmação muito forte que pode ser levada para uma ideia seminal, tá? Do criacionismo contínuo. Vamos continuar então. Citação. Sobre encarnação, parágrafo 1 e 2. Pela bondade de Deus, o universo foi chamado do nada à existência e por sua providência é mantido para não retornar ao nada. Tá, essa afirmação já parece diferente do criacionismo contínuo, como eu falei, né? Então, ela já parece uma ideia de manutenção. Conclusão. Aqui há forte senso de continuação da criação, muito próximos a diversos tipos de ideia, né? Nessa segunda, por exemplo, a ideia mais compatibilista ou aristotélica, correntista. E na primeira citação que a gente viu sobre a criação, né, ela é mais parecida com a ideia de um criacionismo contínuo. Então, a criação e o pecado. Tá? O pecado é visto como um movimento da criatura rumo ao nada, para Atanásio. Ou seja, uma tendência destrutiva, tá? Ao contrário do movimento de Deus para a criação. A corrupção não é natural, mas fruto da rebelião livre da criatura contra Deus. Então a gente vai ver alguma citação sobre a encarnação 4. O homem foi criado para a incorruptibilidade, mas pela inveja do diabo e pelo seu livre-arbítrio se lançou para a morte. Essa é uma citação de Atanásio. Tá? Então, mas o que é livre-arbítrio aqui? Obviamente os romanos depois eles vão trazer para a ideia de um livre-arbítrio libertário ou de um, né? Então eles não definem, os pais da igreja não definem. Então tem muita situação de livre-arbítrio aqui nos pais da igreja. Cristologia e ontologia. O Logos, que é o Filho, é consubstancial, ou seja, homousios ao Pai. Bom, isso aqui é algo que a gente vê bastante, né? Então Jesus tem a mesma natureza, ele tem a mesma essência que o Pai. A encarnação é a entrada do Logos na criação para restaurar a criatura à sua finalidade. Então a encarnação ela é a entrada da palavra do Logos na criação para restaurar a criação, a finalidade original, no caso, né, para Atanásio. O ser humano foi criado para participação na vida divina, que é chamado de teoses. Né? Isso também vai dar origem, ou tem origem, né? A gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver na pericoresis, tá? A gente vai ver tanto a teoses como a pericorese. Eu vou só terminar essa parte aqui de Atanásio, e aí a gente vai ver sobre teoses e pericorese para você ficar a par, ok? Então o ser humano foi criado para participação na vida divina, ok? Então a ontologia de Atanásio é participativa. A criatura só tem verdadeiro ser enquanto permanece unida a Deus. Tá? Então, entre determinismo e livre-arbítrio, ele parece mais inclinado a defender uma ideia de livre-arbítrio ou
de liberdade, mas não define muito bem. Mas vamos ver algumas citações. Citação contra os pagãos, parágrafo 7. Então, contra os pagãos, né, parágrafo 7. Tendo sido feitos por Deus, não fomos criados como máquinas, mas como seres livres e racionais, para que escolhêssemos o bem por vontade própria. Okay? Então nós não somos robôs, né? Somos máquinas. Aqui a ideia de máquina aqui é algo engendrado, um objeto criado, um mecanismo. Okay? Citação sobre encarnação, parágrafo 3. O livre-arbítrio foi dado para que o homem, praticando o bem, pudesse permanecer na incorruptibilidade. Então o livre-arbítrio foi dado para que o homem praticasse o bem e ficasse incorruptível, essa ideia. Atanásio entende que o livre-arbítrio é essencial para a natureza humana e para a responsabilidade moral. Então a gente vê que isso é uma espécie de, como a gente pode ver, darwinianismo, sinergismo, mas não há uma definição muito clara. Tá? Talvez se você pegar outras citações, ele vai parecer defender um determinismo. Okay? Então ele rejeita um determinismo físico como no estoico e uma ideia fatalista. Né? Para ele, a bondade divina preserva a liberdade e chama a criatura à participação voluntária na vida divina. Tá? Então, obviamente, não vai haver traço de ocasionalismo em Atanásio. Existe uma espécie de concorrentismo, porque quando se apela à liberdade da criatura nesse sentido, se apela a concorrentismo, Deus está preservando a natureza da criatura, etc. Né? Então, essa preservação é a preservação da liberdade da criatura. Então, isso é muito importante para eles. Né? Então, essa é a ideia básica. Né? Quando se defende um sinergismo, se defende, consequentemente, uma ideia concorrentista. Né? Nesse sentido. Porque a criatura preservada livre, no caso aqui ela se corrompeu, né? Mas quando Deus criou ela livre, então ele queria que ela participasse da sua graça, deu para ela essa liberdade e ela não agiu de maneira correta, não seguindo a sua natureza. Então vamos seguir. Então, sobre a encarnação, né? Mais umas citações dele aqui. O verbo é o sustentador da criação, mediador da vida e restaurador da ordem, que foi perturbada pela corrupção humana. Tá? Então isso aqui vai tender mais ao concorrentismo. O compatibilismo, ele não diz que a liberdade é meramente compatível com a determinação divina, mas ele fala de uma liberdade real, assim, em relação à natureza humana, e que Cristo restaura essa liberdade, né, original. Tá? Vamos lá. Teófilo de Antioquia, vamos lá. Quem foi Teófilo de Antioquia? Esse é o segundo. Antes disso nós vamos falar de Teoses e vamos falar de Pericorésio, ok? Então vamos lá, tá? A teoses, que é a deificação, é um conceito teológico que é muito importante, né? Principalmente dentro da tradição oriental das igrejas ortodoxas. Ela tem alguns ecos, né, em outros ramos do cristianismo. A gente vai ver algumas coisas aqui que vão ser parecidas com algumas doutrinas e heresias ou seitas ou até mesmo ramos ortodoxos do cristianismo, ok? Em termos simples, a teoses ela é o processo pelo qual o ser humano participa da vida divina. É ser, entre aspas, divinizado, ser feito semelhante a Deus. Agora isso é muito importante, tá? Ortodoxamente falando, não em essência, ou seja, nós não vamos nos tornar deuses no sentido absoluto, mas em comunhão, ou seja, tem a ver com o amor, né? Caráter e glória, tá? Então o termo grego ele vem de theos, que significa literalmente Deus, né? E junto com a palavra theoses, né, com o sufixo ali, ele vai significar divinização, tá? O tornar-se Deus, basicamente é esse o significado do termo. Então o termo é bem forte mesmo, tá? Então as pessoas elas acabam achando que é uma heresia justamente pela força do termo.
Ele é baseado em algumas passagens bíblicas, e eu vou comentar isso aqui, vou falar minha visão, e depois nós vamos seguir. 2 Pedro 1,4, por exemplo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, por meio das promessas de Deus, nossa igreja, nós vamos tornar-se coparticipantes das naturezas divinas. Como? Agora Pedro vai explicar como. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, essa natureza divina, que nós somos coparticipantes, nós participamos dela, tem a ver com ética, tem a ver com santidade aqui. Então, em 2 Pedro 1,4, o que é ser participante da natureza divina? Santidade, tem a ver com caráter. E Jesus, em João 17, 21, 23, diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti. Então, a unidade, a comunhão da igreja é uma característica da teoses, ok? Se tornar parecido com Cristo. Depois, 1 João 3,2, sabemos que quando ele se manifestar, que é Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós vamos ser semelhantes a Cristo quando ele se manifestar. E veremos ele como ele é. Isso não significa que nós vamos ser Deus como Jesus, né? Mas que nós vamos ser semelhantes no sentido humano, né? Tudo que Jesus Cristo humanamente é, santo, justo, sábio, nós vamos ser, ok? Lá no Salmos 2,6, citado por Jesus em João 10,34, ele diz: eu disse, vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. E muitas vezes as pessoas elas pegam esse texto aqui para tentar diminuir a divindade de Cristo, né? Porque Jesus está falando sobre isso, mas Jesus deixa bem claro que ele é Yahweh, né? Agora a pronúncia, uns falam Yahweh, outros falam Yahweh, Javé, Jeová. Jesus deixa muito claro que ele é Deus quando ele fala aos fariseus em João 6, em João 8, João 10, né? Que antes que Abraão existisse ele era, né? E diz que se eles não crerem que ele é, que eu sou, ele fala, se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Na verdade, quando Jesus fala que antes que Abraão existisse ele não fala era no passado, ele usa o termo ego eimi, né, em grego, que é eu sou, que é o mesmo termo que a tradução grega vai usar para Deus ali, quando ele fala que ele é o eu sou, ok? Então, voltando ao que é teoses, ok? Participar da natureza divina no sentido de santidade, comunhão, né, semelhança na sabedoria, santidade de Cristo como homem, e é isso. Principais pontos da teoses: natureza e graça. Teoses não significa que o ser humano perde sua natureza criada ou que se funde com Deus, em essência. Então a gente vai ficar, né, vai se fundir com Deus, né? Vamos ser a quarta pessoa da Trindade. Nada a ver. Deus é incriado, nós sempre seremos criaturas. Contudo, pela graça de Deus, compartilhada conosco, e seus atributos comunicáveis, como amor, santidade e imortalidade, a gente vai ser parecido com Deus, nesses sentidos. Os atributos comunicáveis. A graça não é apenas o favor de Deus, mas é vista como a própria energia divina que flui para o cristão, na teose, né? Então a cristologia é a teose. A encarnação é absolutamente central para a teose. Jesus Cristo, sendo Deus, assumiu a natureza humana para unir a humanidade a Deus. Há uma fórmula dos pais da igreja, né? Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Atanásio fala isso, né? Encarnação do verbo. Claro que isso não é literal, né? Que o homem vai se tornar Deus literalmente, né? A não ser a primeira parte, né? Deus se fez homem. Claro que a divindade, a própria divindade de Cristo não se tornou humana, mas ele assumiu uma forma humana. E nós vamos ter na nossa natureza a imagem de Deus no sentido de caráter, na nossa natureza humana, né? De comunhão, enfim, santidade. Então esse processo de transformação, a teose é progressiva, ela envolve purificação, catarsis, que é a libertação dos pecados e paixões, né? Isso é uma obra de Deus em nós, é uma obra da nossa força.
Iluminação, que é fotices, que é o crescimento e compreensão da verdade e participação na luz divina. A união com Cristo, né, que é chamada de enosis, que é a união mais plena possível com Deus, que culminará na visão beatífica, né, na beatificação, que é uma visão plena de Deus na eternidade. Então, nós se unimos a Deus agora, nosso espírito é um com Ele, 1 Coríntios 6, 17. Mas quando a gente tiver com o corpo glorificado, nós vamos ter uma união, uma visão plena. Obviamente isso aqui não significa que nós vamos ter o conhecimento total de Deus, né? A gente não é tolo a ponto de pensar que a gente vai saber tudo sobre Deus, que é eterno e infinito. Mas a gente vai ter uma visão plena no sentido de que nós vamos ter uma visão correta, né? Ou vamos dizer assim, máxima no possível da nossa compreensão, né, na glorificação. A vida sacramental é teoses. Isso aqui diz respeito à ideia da Igreja Ortodoxa, tá? Mas muitas coisas têm fundamento também na Igreja Latina e são ortodoxas. Ou seja, não são coisas que nós negamos. Os sacramentos, especialmente o batismo e a Eucaristia e a unção, são vistos como meios concretos pelos quais a graça de Deus opera no crente. Oração contínua, leitura das Escrituras, prática do amor, exercício espiritual, vida comunitária são caminhos para o progresso na teoria. É a ideia de santificação, né, meu irmão? Então isso aí não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Você vai se tornando parecido com Cristo conforme você vai se santificando, vai fazendo as disciplinas espirituais, né, que a Bíblia ordena e tal. A teologia ortodoxa distingue pela essência de Deus, que é inacessível, e suas energias participativas. Nós participamos das energias de Deus, mas jamais da sua essência. Mas isso também na Igreja Latina, né? A gente diz que Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, né? Então não é uma questão... Essa distinção é especialmente elaborada por São Gregório de Palamas, do século XVI, tá? São Gregório de Palamas, na verdade, do século XIV, tem que corrigir isso aqui. Então, São Gregório de Palamas, do século XIV, ele traz essa distinção aqui, né? Que Deus é inacessível em essência, mas ele tem energias participativas, e nós participamos dessas energias, mas nunca da sua essência, ou seja, nós nunca vamos ser Deus, né? Mas, como eu disse, obviamente, na teologia latina, na nossa teologia ocidental, Deus ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis, né? Os comunicáveis nós participamos, o amor, a justiça, nós imitamos, a graça nos opera para sermos parecidos com Jesus, etc. Tá? Então, defensor da oração exicasta, que esse São Gregório de Palamas, e da experiência da luz divina como luz do Tabor na transfiguração. Então vamos lá. Outro ponto aqui da ideia de teoses, tá? Isso que eu nem falei ainda de pericorese, né? Mas vamos lá, antes da gente continuar. É bom que você saiba disso, tá? Na oração profunda e na contemplação, alguns santos experimentam a luz incriada de Deus. Não uma luz física, mas a própria glória divina perceptível de maneira espiritual e ser considerado de avançada teoses, tá? Então essa experiência, né, de santificação, de iluminação mais profunda, é tido pelos, vamos dizer assim, os orientais, né, como uma pessoa avançada na teose, é uma pessoa que, né, já tem um caminho bem avançado na vida cristã. Então a teose é a trindade. Participar da vida divina é participar da comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito. A teoses é, portanto, profundamente trinitária e não apenas uma elevação moral, mas uma verdadeira relação, né, participação relacional no amor e na glória da Trindade. Então, participar da teoses é participar da comunhão de Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é basicamente isso. Não se trata só de ser uma pessoa moralmente correta, mas de estar em comunhão com Deus. Então ela para basicamente resumir a doutrina, é o destino final do ser humano, né? Tornar-se pela graça aquilo que Deus é
por natureza, que é santo, glorioso, imortal, cheio de amor e de verdade. Não é perder-se em Deus, né? Agora eu sou divino, né? No sentido de essência, mas ser elevado e transformado em plena comunhão com Ele, pela união com Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Citações famosas da Teoses, por exemplo, aqui. A gente vai ter Irineu de Lyon: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Gregório de Nissá, por exemplo: a verdadeira meta da vida humana é tornar-se como Deus. E a gente foi predestinado a ser conforme a imagem do Filho de Deus, né? Que é o próprio Deus. Máximo, o confessor, vai dizer: o homem é chamado para tornar-se aquilo que Deus é por natureza, pela graça dele, né? Então, pela graça de Deus, nós somos chamados para se tornar o que Deus é em natureza. Agora eu vou falar sobre pericorese, tá? Antes de continuarmos a exposição sobre os pais da igreja aqui e a visão deles teológica, tá? Vamos falar sobre a pericorese. Então, o que é pericorese? A pericorese, ela é um termo teológico que é usado para descrever uma mútua habitação, interpenetração ou interioridade recíproca das pessoas da Trindade, tá? Então nós vamos ver aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles têm uma também chamado de doutrina da interpenetração, ou seja, eles têm uma relação entre eles, tá? E a descrição dessa relação entre eles, ok? Ela é chamada de pericorese. Então, o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e esse movimento, né, ou vamos dizer assim, entre aspas, essa relação entre eles é chamada de pericorese, ou interpenetração é chamada, né, também. Então, o termo pericorese, ele vem de duas palavras em grego, né? Peri, que é ao redor, e chorém, que significa conter, penetrar, circunlar. Significa algo como dançar ao redor ou envolver-se mutuamente. Basicamente é uma dança. Então, alguns vão chamar de dança da Trindade, né? Em resumo, a pericorese é um modo que as três pessoas divinas estão tão profundamente unidas que habitam umas nas outras sem confundirem-se ou misturarem-se, permanecem distintas, mas inseparáveis. Então a gente viu basicamente a ideia de teoses, que é ser parecido com Deus. Agora existe uma comunhão, que é essa pericorese, dentro da divindade, ok? Então onde está o fundamento bíblico da pericorese? Nós vamos ver uma ideia, né, disso. Jesus diz: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele fala isso em João 14, 10, 11. Ou seja, há uma interpenetração. Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus, né? O Espírito é o Espírito do Pai, está nele também. O Espírito de Cristo está nele, né? Enfim, Deus, ele não muda. João 17, 21 diz o seguinte, na oração sacerdotal: para que todos sejam um, ó Pai, como tu és em mim e eu em ti. Então há a ideia de interpenetração aqui, onde os dois eles estão um dentro do outro, ou seja, há uma comunhão muito íntima. Essas passagens mostram essa comunhão íntima, né, das pessoas divinas. Uma verdadeira interpenetração, a gente chama na teologia, de amor, glória e vontade, sem confundir as identidades, né? Então, vamos lá, vamos seguir ainda a exposição da pericorese aqui antes da gente continuar sobre os pais da igreja. Dimensões teológicas, né? Unidade sem confusão. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, a gente sabe disso, mas há apenas um Deus. As pessoas não são três modos ou formas de Deus, como no modalismo herético, nem são três deuses, como no triteísmo, né, ou politeísmo. A pericorese ajuda a manter o equilíbrio, unidade e distinção sem fusão nem separação.
Existe um amor eterno e perfeito, uma dança eterna de amor, onde cada pessoa se doa completamente à outra da Trindade, ao Pai e o Filho. O Pai e o Filho, né, e o Espírito, eles estão se doando numa perfeita comunhão de ser. Antes mesmo da criação já existia esse amor pleno e dinâmico entre Deus e o seu Filho, né? E também o Espírito. Ele diz: tu me amaste antes da fundação do mundo, João 17, 24. Então a pericorese, ela é isso. Ela também diz respeito a tudo que o Pai faz, o Filho faz, e o Espírito faz também. Pode ver na Bíblia, né? Existe algo em perfeita harmonia. Então quando Deus age, não tem como o Filho agir sozinho. O Espírito age, Deus Pai age. Quando o Espírito age, o Pai age, Jesus age. Quando o Pai age, então todos estão em comunhão, em harmonia. Não existe uma ação apenas do Filho, né? Obviamente há em termos de categoria, mas eles estão ali juntos naquela obra ali. Na missão de Cristo, que é a encarnação, a cruz e a ressurreição, na missão do Espírito na igreja, vemos essa cooperação. A obra da salvação é a expressão da vida trinitária pericorética. A missão é uma extensão desse amor mútuo para dentro do mundo, né? Deus planeja, Deus decreta, o Filho vem, morre na cruz e o Espírito aplica a obra. Então, dando continuidade, a pericorese é o modo pelo qual a Trindade se relaciona entre si, ok? Então, ela tem uma expressão na nossa salvação. E tem alguma ligação com a teoses? Tem, né? Já que a gente vai ser imitador de Deus na sua comunhão, a nossa unidade, obviamente, nós não vamos, né? Como é que eu vou dizer assim? Ser como Deus nos seus atributos. Incomunicáveis, mas nos comunicáveis, ou seja, a nossa comunhão uns com os outros, né? Estarmos unidos, né? Então, o desenvolvimento desse conceito histórico começa com Gregório Nazianzo, depois Basílio de Cesareia, Gregório de Nissá. Eles vão desenvolver esse conceito, mas eles não usavam o termo pericorese, né? Mas eles prepararam um caminho para ele. O termo mais técnico, pericoreses, aparece lá em alguns teólogos bizantinos, como São João Damasceno, né? No livro De Fide Ortodoxa do século VIII, ele explicou a questão das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito coabitarem mutuamente. Vai aparecer na escolástica medieval no Ocidente com Santo Agostinho de Hipona, né? Ele vai falar sobre a inabitação mútua das pessoas da Trindade na obra dele De Trinitar. E embora ele não vai usar o termo grego, né? Agostinho, ele não escrevia em grego, ele escrevia em latim, tá? Mais tarde, Tomás de Aquino, ele vai falar sobre isso na ideia dele de circuncisão, tá? Que é basicamente o termo latino equivalente à pericorese, tá? Na criação humana, o homem foi feito à imagem de Deus e é um eco da pericorese, porque nós somos chamados ao amor mútuo. Todo ser humano é ordenado a amar o próximo. Então, a vocação do ser humano é refletir de modo analógico, como uma analogia, não um conhecimento analógico. Isso aí a gente pode até ver depois, mas se eu falar sobre isso agora aqui, a aula vai se estender mais do que eu pretendo, tá? A união harmoniosa e amorosa da Trindade o ser humano deve refletir, tá? Então, na comunhão da igreja, principalmente, onde nós somos ordenados a amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou, ou seja, já é um amor sacrificial. É interessante desenvolver e apontar que esse amor sacrificial ele é uma ordem para com os irmãos e não para com os homens. A ordem em geral para com o próximo é de amar como a ti mesmo, mas a ordem para com os homens é como Cristo nos amou, ou seja, a ponto de dar a própria vida pelos irmãos, né?
Isso reflete na igreja como corpo de Cristo, que nós somos chamados a viver essa pericoresis, né? Que é a unidade, diversidade de membros. A oração de Jesus, né, para que todos sejam um, como o Pai e Ele são um, dá a entender isso, João 17, 21, onde a gente estava falando sobre a teoses. Então reflete o desejo da comunhão cristã, que seja uma imitação, mesmo que não perfeita, ou mesmo que não com todos os aspectos, né, da comunhão trinitária. Então a pericorese e a teoses, vamos falar sobre a ligação entre as duas. Existe uma ligação, essa ligação ela é muito linda entre a pericorese e a teoses. Na medida que nós somos transformados pela graça de Deus, nós somos inseridos nessa comunhão trinitária e nós vamos participando da vida divina e nos tornamos como Deus, né? Em essência, no sentido não na essência de Deus, mas na essência ética, tá? E basicamente é isso, tá? Nesse caminho de amor, né? Então a gente pode ver isso na doutrina da pericorese. Tem algumas outras coisas que eu vou pontuar aqui. Então vamos para os pontos, né, ilustrativos. Alguns pais eles usaram imagens para tentar transmitir a ideia da pericorese. Como a dança, que eu falei, uma dança harmoniosa, onde cada pessoa se move em relação às outras, em perfeita sintonia, sem rivalidade, sem independência isolada. Usaram um exemplo do fogo, da luz e do calor. O fogo, sua luz e seu calor coexistem inseparavelmente, eles não são separados, mas são distintos de certa maneira, né? Um círculo dinâmico, um movimento contínuo de amor, doação mútua, sem limites, sem fim. Então a pericorese é esse estilo de vida da Trindade, né? Essa natureza de relação da Trindade. Enfim, sem a pericorese, a Trindade perderia o centro vivo, né? A gente não teria a ideia de amor, né? Enfim, então essa é a doutrina da pericorese. Agora a gente vai voltar à análise dos pais da igreja, né? A gente vai voltar à análise dos pais da igreja com Teófilo de Antioquia, ok? Vamos lá. Então, a vida de Teófilo de Antioquia, ela, né, fala sobre que ele era essa cidade, ela ficava na Turquia, tá? Ele exerceu um ministério do ano 169 a 183 depois de Cristo, tá? Isso é que a gente pode falar sobre a vida pessoal dele. O resto a gente não pode falar muito, tá? Não tem muitas coisas sobre isso. As obras principais dele, né? Na verdade, a única obra principal dele é o tratado chamado Ad Autolicum, ou A Autólico, escrito em 3 livros. Essa obra é uma defesa do cristianismo contra o paganismo, endereçada para um amigo dele pagão chamado Autólico. Por isso Ad Autolicum, ou A Autólico. Então Teófilo ele é classificado na teologia e na história da igreja como um pai apologista. Ele é uma figura da transição do pensamento apostólico até o pensamento da patrística, que é mais sistematizada, né? Depois a teologia vai ficando cada vez mais sistemática. A visão metafísica dele, ela é bem primitiva. A gente tem pouca, como é que eu vou dizer, definição, né, sobre o que ele acreditava, mas nós vamos ver os pontos aqui. É meio anacrônico a gente julgar pela nossa ideia teológica, o desenvolvimento teológico de hoje, né, tudo o que ele acreditava, mas nós vamos fazê-lo, se possível. Então Deus é incriado, ele é eterno na visão metafísica dele, invisível. Deus ele é autoexistente, imutável. São conceitos que são bem alinhados com a tradição judaica também, né?
desenvolvido pelos pais capadócios, pelo cristianismo, enfim. Deus, essa citação dele, da carta dele ao amigo dele, tá? Deus, portanto, não tem princípio, pois é eterno, imutável e sem forma visível. A criação do mundo, ele vai defender também que é ex nihilo. Eu vou repetir nessa aula, mas você vai ficar cada vez mais habituado com a ideia, se você não conhece. Ex nihilo significa que foi feito do nada, mas do nada aqui não significa que não tem uma natureza original. Significa que não tinha um material anterior, né, na criação pelo qual Deus usou para criar. Então, essa, vamos supor, natureza ou ontologia original ou estrutura das coisas é a palavra de Deus, né? Pela fé entendemos que o universo foi feito da palavra de Deus, ou por meio da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o arche do universo, a ontologia dele. Tá? Isso nós vemos em Hebreus capítulo 11. Então, o Logos divino, vamos ver. Ele também apresenta a concepção primitiva do Logos como um pensamento interior de Deus. Depois é emitido para criar e governar o mundo. Então, obviamente ele cria que Jesus Cristo é eterno, né? Existente dentro da Trindade, dentro em Deus, né? Então ele é emitido para fora, vamos dizer assim, dando origem ao universo, tá? Então ele vai defender uma criação ex nihilo, obviamente, como a gente já disse, e ele é o primeiro, o autor cristão conhecido a usar essa expressão, criar a partir do nada, em oposição à ideia grega de formar a partir da matéria pré-existente. O Demiurgo de Platão, ele pegava do mundo das ideias, ou daquilo que já existia, e dava forma, a partir dessas ideias, né, ao mundo físico, né? E todos os deuses, né, eles pegavam, por exemplo, o corpo de um titã, como a gente viu ali nos paganismos, ou algo assim, algo fora deles, e criava essa matéria, ou a criação, enfim. Mas Deus, na Bíblia, não, né? E isso foi bem observado por Teófilo. Ele falava e dava origem às coisas, ou seja, as coisas vinham de dentro de Deus, né? Não que as coisas elas vêm de um nada absoluto, né? Mas elas vêm, na verdade, de Deus. É isso que significa ex nihilo. E ele é o primeiro a usar essa expressão. Tá? Não, ele vai dizer assim: não havia nada exceto Deus sozinho, e ele, tendo vontade, criou o mundo a partir do nada. Logos divino, né, que a gente viu ali, é o conceito do pensamento interior de Deus, né, que é emitido para fora como palavra, emitido, né, como se você pensasse uma palavra e então verbalizasse ela, e essa verbalização dá origem à criação. É esse o pensamento de Teófilo, ok? Então vamos seguir. Então, o que ele fala sobre o Logos divino? Antes de qualquer coisa, Deus tinha consigo o seu Logos, sendo este próprio de sua essência. Então, essa noção de Logos vem de João, capítulo 1, né? O Evangelho de João, no primeiro capítulo. No princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Na tradução, hoje, nas traduções de hoje, vai estar: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Mas o conceito de Logos aqui é justamente a tradução de Logos aqui, ela é debatida, mas é palavra, basicamente, a palavra de Deus, o pensamento de Deus, o conceito, né, do próprio Deus, o pensamento do próprio Deus, né, o verbo de Deus. Então essa ideia do Logos ali. Isso inclui a lógica, inclui o raciocínio, inclui tudo que se expressa do pensamento, ou do discurso, ou do conceito, né, de Deus. Então,
ainda de uma forma menos desenvolvida ele vai trabalhar o Logos do que alguns autores depois, como Justino Mártir e Orígenes, por exemplo, e outros, né? Então, existe uma relação, né, dele com o ocasionalismo. Então tem alguma coisa. Então, só para a gente recapitular, o que é o ocasionalismo? O ocasionalismo é a ideia que Deus é a única causa verdadeira de tudo, e o que chamamos de causas naturais são apenas ocasiões para essa ação divina, tá? Então, são apenas ocasiões, não é algo, como eu vou te dizer, uma causa, como se a segunda causa ela tivesse poder causativo em si mesma, tá? A causa secundária, ou ocasião, ou criatura, enfim, ela não tem um poder causativo, ou seja, de mudar a realidade, de causar um efeito na realidade em si mesma. Ela depende de Deus para fazer isso. Como depende, tudo depende de Deus. Então, a causa efetiva de tudo, real, vamos dizer assim, da mecânica da realidade, é Deus, né? O que chamamos de causas naturais são apenas ocasiões para a ação direta de Deus, como Malebranche diz lá no século XVII, né? Teófilo ele não vai formular um ocasionalismo explícito, mas existe uma forte ênfase na criação contínua, que é uma doutrina do ocasionalismo, que a gente vai ver depois, o criacionismo contínuo, e uma sustentação divina do cosmos que abre espaço para um ocasionalista incipiente, né? Uma ideia de ocasionalismo incipiente ou uma ideia seminal de ocasionalismo. Então, quando ele fala que tudo depende da vontade contínua de Deus, vai soar muito parecido com o ocasionalismo. Por exemplo, na Ad Autolicum, né? A Autólico, a carta dele para o amigo dele, que é pagão, no capítulo 2, parágrafo 4, ele diz mais ou menos assim. Na verdade, expressamente assim na fonte que eu tenho, tá? Pois sem ele nada poderia existir, e tudo existe, não diz que vê a existência, mas continua existindo por sua vontade. Então há muitos ecos de ocasionalismo primitivo no pensamento dele, mas sem um rigor metafísico, tá? Então, Teófilo, por exemplo, ele não defende uma visão concorrentista, como Tomás de Aquino, só uma sustentação e uma causa agindo, uma criatura agindo simultaneamente com Deus como a causa efetiva, né? Não, ou uma causa total no mesmo sentido ontológico, né? Ou em uma ordem diferente, mas que também é uma causa eficaz, não. A linguagem dele sobre Deus e criação é tão teocêntrica que não há uma explicitação de causalidade segunda. Isso é, de criaturas agindo de forma independente, né? Como uma causa secundária, assim. A linguagem dele é muito transcendente sobre Deus. Então ele é mais ocasionalista que concorrentista em termos análogos, né? Óbvio que isso aqui é um anacronismo, mas seria bom você anotar, caso você queira, tá? Então, o compatibilismo, por exemplo, não vai ter essa ideia na carta dele, embora ele afirme a responsabilidade humana. O ocasionalismo não nega a responsabilidade humana. Então, por exemplo, embora ele vai falar sobre o homem ser livre com poder para escolher o bem e o mal, ad autólico, ele não define esse poder. Então, muitos vão interpretar ele como um compatibilista por afirmar as duas coisas de uma maneira aparentemente tão forte. Então, ele tem uma forma muito rudimentar no falar, né? Que vai acabar, Deus é soberano e o homem é responsável, e pronto, não vai demonstrar claramente o que os teólogos mais modernos, né, ou que vieram depois na história da igreja, vão colocar de uma forma mais clara, não que não existisse esses conceitos, né? Então ele não vai explorar uma profunda relação, né, dessa providência divina e liberdade humana. Ele vai falar de uma maneira mais moralista, mas no sentido de, não só moralista, né, não no mau sentido de moralismo, né, mas no sentido ético, não filosoficamente sofisticado,
como os filósofos atuais, né? Você pode consultar, por exemplo, a de Autólico, que é a carta dele ao amigo dele. Também você pode consultar outros autores aí sobre ele, tá? Então, depois de Teófilo, a gente vai ver Irineu, tá? Irineu de Lyon, ali no ano 130 ao ano 202 depois de Cristo, tá? Quem foi Irineu de Lyon? Irineu de Lyon, ele foi um dos mais importantes teólogos da época da patrística. Ele é bispo de Lugdunum, atual Lyon, na França. É mais conhecido por sua obra Contra as heresias, adversus haereses e Demonstratio Apostolica. Então ele combateu o gnosticismo, defendendo a fé cristã ortodoxa com ênfase na unidade de Deus, na realidade da encarnação. Lembra que os gnósticos, eles tendiam a... Na verdade, esse é um conceito, né? Eles demonizavam a matéria, né? Ou eles viam a matéria como algo mal, né? E na história da salvação também ele foi, como eu vou te dizer assim, um cristão muito importante na obra dele, né, sobre a história da salvação. Então, Irineu contra a heresia você pode ler também, que é dele, e Demonstratio Apologética também. Vamos lá. A visão metafísica de Irineu, ela é muito teocêntrica da realidade. Deus é o único criador e sustentador de tudo. O mundo é bom porque foi criado diretamente por Deus, contra o dualismo gnóstico. Obviamente, ele está falando de uma criação original. Irineu não ignora, por exemplo, a queda do homem, a corrupção do pecado. Ele está falando no sentido de criação original. Então o mundo foi criado. Bom, então em essência a matéria não é ruim. Não é a matéria que é ruim, é o pecado que faz com que a criação, não só a matéria, seja corrompida. O homem, ele é criado à imagem de Deus, mas ele ainda está em processo de desenvolvimento até a semelhança plena, né? Basicamente é isso. A história é um meio pedagógico em que Deus educa a humanidade para a maturidade espiritual. Esse tipo de pensamento aqui, ele pode ser seminal, não que seja a ideia de Irineu, tá? Mas pode ser seminal a Pelágio. Qual é a questão? Pelágio, ele defendia que o homem, ele era uma espécie o homem não, Cristo, ele era uma espécie de bom exemplo. Então Cristo, ele veio dar o bom exemplo. Ele veio ser um bom exemplo para que a gente seguisse ele. E isso não veio, por exemplo, nos dar uma libertação do pecado. A gente já é, né, livre, a gente tem livre-arbítrio. Essa ideia de Pelágio. Então a ideia de que a história é um meio pedagógico, que Deus educa a humanidade para a maturidade espiritual, ela é parcialmente verdade. Só que se for só isso, então isso é pelagianismo. Então Deus realmente ele nos ensina através da história, nos ensina através da escritura, nos ensina através de Cristo, né? Ensina, mas isso não significa que é só isso, né? Então, algumas citações. O que não é criado não pode ser senão incompreensível. O que é criado pelo fato de ter um princípio é inferior àquele que o criou, mas é perfeitamente compreensível para Deus. Contra as heresias, capítulo 2. Ou seja, ele não entende que toda a realidade é contingente a Deus, mas é dotada de uma ordem teleológica. O que é teleologia? As coisas funcionam para um fim lógico. Você cria, estabelece um alvo e vai em direção a ele, né? Isso é teleologia. Você cria, por exemplo, uma furadeira para furar uma parede, para furar algo, para fazer o trabalho de perfuração. Você cria um martelo para bater com ele. Você não cria um martelo para comer com ele. Você cria um garfo, uma faca para isso. Então isso é teleologia. O mundo e o homem têm um propósito e uma direção determinada pelo Criador. Não está inteiramente errado. Mas a gente sabe que a corrupção entrou no mundo, né? Então,
Não que a matéria seja má também, como diziam os gnósticos. Então tem conceitos errados que a gente tem que separar, examinar dentro do seu prisma. Não estou dizendo que Irineu defende que o homem não tinha um pecado original, ok? Irineu, os conceitos como ocasionalismo e concorrentismo, por exemplo, ou compatibilismo, ele vai ele não vai ser ocasionalista no sentido estrito, né? Ele vai reconhecer que existe a responsabilidade humana, a criatura ela age, ela tem essa ação dentro da realidade, mas não vai dizer que isso em relação a Deus é uma causa real, né? Não vai trabalhar isso. Ele vai dizer: Deus, que é perfeito em todas as coisas, não apenas criou o homem, mas também governa e orienta para o seu fim último. Então, Deus, ele não apenas criou o homem, mas ele governa e orienta ele para o fim último. Qual é a consequência desse pensamento de Irineu? A consequência desse pensamento de Irineu é a providência e uma predestinação. Deus cria o homem, governa ele e orienta para que ele faça o que Deus estabeleceu para ele fazer. Isso é contra heresias, né? No capítulo 4. Então, ele não vai trabalhar muito isso, tá? Ele vai falar também: a vontade humana é livre, por isso Deus julga o homem, mas essa liberdade é sustentada pela graça de Deus que prepara o caminho para a obediência. Ele vai soar muitas vezes como a gente já viu, né? Às vezes um sinergista, mas isso não quer dizer que ele seja. Tá? Vamos para o próximo então. A gente vai falar sobre Clemente, mas não de Roma. O Clemente de Roma a gente já viu, mas o Clemente de Alexandria. Tá? Então, o Clemente de Alexandria, também é chamado Tito Flávio Clemente, ele viveu no ano 150 a 215 d.C., focando na visão metafísica. Nós vamos falar sobre isso, focando na visão metafísica. Ele foi um dos grandes teólogos da escola catéquitica, né, que é do catecismo de Alexandria, uma das principais escolas cristãs do primeiro século. Ele procurou harmonizar a fé cristã com a filosofia grega, sobretudo ali com os estoicos, né, e Platão, propondo um cristianismo que seja robusto intelectualmente. Então, as principais obras dele, né, Protréptico, que é uma exortação aos gregos, Paidagogos, que é o instrutor, e Stromata, miscelâneas ou tapeçarias. Tá? A visão metafísica dele, ele tem uma visão teocêntrica, intelectualista e dinamicamente hierárquica. Alguns princípios: Deus é uno absoluto, imutável e perfeito. Isso pode ser influenciado pelo platonismo. Tá? Clemente vê Deus como absolutamente simples e transcendente. O Logos é a mediação entre Deus e o mundo. O Logos, o Filho, é tanto a razão criadora como a força que governa e ensina as almas. O mundo é uma criação ordenada por Deus através do Logos. Ele recusa uma ideia do dualismo gnóstico, né, de que a criação é boa, mas ela está sujeita a matéria que é ruim em si mesma. A alma humana é feita para ascender intelectualmente até Deus. Então, Clemente enfatiza a educação espiritual, onde a fé, o começo e o conhecimento, que é gnosis, né, é a perfeição. Então, a fé, na verdade, ela que é a perfeição, não um conhecimento oculto que não, como é que eu vou dizer assim, que é alcançado através de ritos ou de privação, ascetismo, ou de qualquer absurdo assim, ou uma iluminação especial, mas crer naquilo que Deus diz, né? Isso que é a perfeição. Deus é perfeito e uno, a citação dele. Vamos lá. Deus é perfeito e uno, dele procedem a verdade e a luz, a luz e a vida, através do Logos. Então, de Deus, através do Logos, procedem a verdade, luz e vida, e Deus, ele é uno perfeito. Assim, a realidade toda é uma emanatio, ou seja, não no sentido gnóstico de decaimento, mas uma manifestação ordenada a partir de Deus.
Tá? Então, Clemente ele não vai ser ocasionalista, obviamente, mas ele também não vai falar de uma maneira muito clara. Mas vamos ver o que ele fala em Stromata, por exemplo, no capítulo 5. Deus criou todas as coisas, dando a cada uma delas sua função própria, para que cada uma cumpra seu papel no grande corpo do universo. Tá, mas isso aqui não significa que a coisa tem causalidade própria? Não, ela tem uma função própria. Isso ele não está trabalhando de que essa função própria que Deus deu à criação, ela tenha uma, como é que eu vou dizer, uma causalidade eficaz sozinha, ou vamos dizer assim, só energizada por Deus. Então não tem como se defender que ele defendeu isso, até porque seria, como eu falei, um anacronismo, né? Vamos ver outras citações dele. O Logos educa e dirige a alma, mas é pela escolha própria que ela se une à verdade. Então isso aqui sim vai parecer com uma ideia de livre-arbítrio, até um sinergismo meio arminiano ou alguma coisa do gênero. Tá? Então a graça iluminadora, ela vem até o homem para que ele haja, educa ele para que ele haja corretamente, mas ele que deve escolher. Compatibilismo também, né? Ele ensina. Vamos ver uma citação que parece, né? A virtude é por sua natureza voluntária, e Deus, sendo justo, não obriga, mas persuade. Então aqui, na verdade, ele vai parecer, na verdade, até um arminiano, né? Muitas vezes. Porque Deus ele não obriga, mas persuade. Mas obrigar aqui também pode ser no sentido de coerção, né? E nós não estamos falando de coerção, mas de causalidade, o que é totalmente diferente. Né? Coerção é tu forçar algo. Né? Então eu quero abrir uma porta que está trancada, então eu forço ela. Causalidade não, eu quero abrir a porta, eu causo ali e a porta abre. A força ela ela é um aspecto físico. Né? Deus ele é poderoso, é forte, mas no sentido de que ele é todo poderoso, que ele tem todo o poder, que ele pode fazer o que ele quiser. Né? Não no sentido de força física, que é uma ideia de pressão, né, ou de peso, ou algo assim. Deus ele transcende essas coisas, né? Ele causa o peso, ele causa a pressão, ele causa isso. Então, vamos lá. Deus, na visão dele, né, de Clemente de Alexandria, ele é soberano, conduz a história através do Logo. A criatura ela tem uma liberdade, mas a liberdade ela está entendida dentro do plano da providência divina. Então, essa ideia de Clemente aqui, ela pode se encaixar de uma maneira geral em diversas linhas do cristianismo, tá? Então não é algo muito claro. Então é um anacronismo a gente fazer um julgamento dele. Então vamos para o próximo. O próximo é Orígenes, tá? Quem foi Orígenes de Alexandria? Ele foi discípulo de Clemente de Alexandria e professor da escola catéqutica de Alexandria. A produção dele literária é vastíssima. Cerca de 6.000 obras foram atribuídas a ele na antiguidade. Principais obras de Orígenes, tá? De Princípios, sobre os princípios, que era uma obra sistemática. Contra Celso, que defende o cristianismo contra o filósofo pagão Celso. Homilia sobre vários livros da Bíblia. Comentário do Evangelho de João e outros comentários bíblicos, tá? Então esses são alguns livros principais de Orígenes. Qual a visão metafísica de Orígenes? É extremamente elaborada, profundamente platonizante e com algumas características próprias. Principais elementos da metafísica. Deus é absolutamente simples, eterno e imutável. Ele é o bem supremo e fonte de toda a realidade. O Logos, que é o Filho, e o Espírito Santo são eternos gerados de Deus, mas subordinados ao Pai, uma subordinação econômica e não uma criação no tempo. Né? Não que Deus tenha criado o Filho e o Espírito Santo, mas que eles se subordinam no sentido econômico. Todas as almas foram criadas por Deus em um estado pré-existente, racional e livre. Então Deus lá no passado, para Orígenes, ele criou essas almas. E no tempo, então, ele manifesta essas almas. O mundo material surgiu como um remédio para as almas que caíram do estado original. Então houve uma queda dessas almas lá em cima. Essa ideia de Clemente, obviamente, é herética, tá? Mas isso existe em diversos contextos, tá?
Então, existia uma queda de almas lá. Existiam as almas, né? A sua alma, a minha, os anjos, enfim. E algumas caíram. E o mundo material é o remédio para essas almas que caíram. Tá? Então, é como se tivesse uma encarnação dessas almas. Essas almas estão na Terra, encarnadas agora, para se aperfeiçoar e voltar ao estado original no céu. Isso é obviamente herético. Eu vi um pastor chamado, eu ouvi falar que um pastor chamado Eduardo Reis ensinava os seus discípulos sobre a predestinação assim. Ele pegava essa ideia de Orígenes aí e obviamente não citava Orígenes, né, como se fosse uma ideia própria dele, mas se foi dele mesmo ou não, essa ideia está em Orígenes. Eu vou te explicar como é que funciona a predestinação, ele falava para a pessoa. Lá no passado, Deus fez uma entrevista contigo, lá no céu. Tu vai querer aceitar meu filho ou não? Vou. Tá, então tá predestinado ao céu. E assim Deus ele não violou a vontade da criatura. Para te ver como as pessoas elas se apegam à questão de livre-arbítrio, né? Então vamos continuar aqui a ideia de Orígenes. O cosmos é resultado da pedagogia divina. Ele está ensinando. Deus está purificando o retorno dessas almas para Deus. Né? Deus quer que elas voltem para o céu. A liberdade é constitutiva da natureza das almas. Né? Então as almas elas são naturalmente livres. Sem liberdade, o homem não poderia nem cair e nem retornar a Deus, Orígenes vai dizer. Então, exemplos. Deus, sendo bom, criou todos os seres racionais iguais e livres, de princípios. Na obra dele. Depois ele vai dizer assim: Deus criou o mundo não por necessidade, mas por bondade, para que os seres racionais não fossem deixados em sua queda. De princípios. Então a visão metafísica dele, de Orígenes, ela vai ser uma visão de providência, mas voltada a um livre-arbítrio. Né? Então, obviamente, ele não vai ser ocasionalista. Ele tem outras citações aqui que a gente pode ver. Cada ser racional é a causa da própria condição por sua própria escolha. Cada ser racional é a causa da sua própria condição por sua própria escolha. Então, se você, por exemplo, vamos supor, está dessa forma, isso é culpa da sua própria escolha. Se você está numa condição específica, pobre, rico, isso não tem nada a ver com isso no contexto do que ele está dizendo, de princípios, ele está querendo remover, como se defendesse a santidade de Deus, né, e colocasse a responsabilidade em você, nesse sentido. Então, obviamente, Orígenes ele não iria ser ocasionalista, né? Nem tem como comparar a ideia dele com o ocasionalismo. Concorrentismo, então, ele vai sustentar que algumas coisas que parecem, tá? Por exemplo, o poder de Deus é necessário para todo o progresso do bem, mas também é necessária a diligência da vontade humana. Isso aqui vai parecer com concorrentista e compatibilista, tá? Por exemplo, Orígenes vai dizer assim, Deus é absolutamente soberano sobre a história, ordenando tudo para o retorno final das almas, né? Que é a ideia da apocastase, restauração final. Então, Deus ele ordena, ele tem essa providência aqui, mas as almas elas devem exercer sua liberdade real e responsável. Então isso vai soar com alguns compatibilistas e alguns concorrentistas. Tá? O governo de Deus usa a liberdade das criaturas sem anulá-las. Né? O Deus sabe usar cada vontade livre para a consecução do seu plano universal de princípios, né? Ele vai falar, então, para Orígenes, Deus sabe usar a vontade livre. Tu quis ir para a direita e Deus vai usar isso para concluir seu plano. Isso aqui eu vou usar agora. Então Deus trabalha como um zagueiro ali para tentar resolver a situação e fazer o plano dele dar certo. Então Deus não impede a liberdade, mas todas as ações livres são ordenadas pela providência para o bem final. E é isso aí, de Orígenes. Agora a gente vai ver sobre Ambrósio. Sobre Ambrósio de Milão. Tá?
Então, a gente vai falar sobre Ambrósio. Ambrósio foi basicamente o mestre de Agostinho, né? Mas vamos lá. Ambrósio de Milão, ele viveu entre 339 a 397 depois de Cristo, tá? Nós vamos ver bastante coisa sobre ele, mas foco aqui, como a gente sempre diz, é a metafísica. Ele foi um dos mais importantes teólogos e doutores da Igreja Latina do século IV. Foi bispo de Milão e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da doutrina cristã, especialmente na defesa da Trindade e luta contra o arianismo. Veja que prevaleceu por bastante tempo, no caso, essa resistência do arianismo, né? E a gente já falou que é o arianismo, que é a negação da divindade de Cristo, da Trindade. E ele foi um homem político influente, atuando na corte imperial, promovendo também diversas ideias políticas, tá? Então Ambrósio foi teólogo e também foi influente na corte imperial, né? Foi um homem político. As principais obras de Ambrósio foi De Fide, que é sobre a fé, Exameron, que é sobre a criação, De Office Ministrorum, que é sobre os deveres dos ministros, e sobre os mistérios, que é a exposição sobre os sacramentos, né? E tem mais um que é Sermões e Cartas. A visão metafísica dele, tá? Ela é fortemente influenciada pela teologia cristã tradicional, mas também incorpora alguns elementos da filosofia neoplatônica, especialmente a partir de Platão e Plotino, e busca principalmente afirmar a soberania de Deus e subsistência da Trindade, ao mesmo tempo que defende o caráter responsável das criaturas. Alguns elementos na visão metafísica dele, tá? Deus é o único e supremo ser, eterno e imutável. Ambrósio vai defender a ideia de que Deus ele é completamente transcendente, mas também imanente, embora ele também imanente, presente na criação, né? Presente em atuação com as criaturas, né? A Trindade é central na teologia de Ambrósio. Ambrósio segue uma doutrina trinitária de Nicéia, onde ele vai insistir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência, substância, né? Mas distintos em pessoas, que é hipóstases, né? Ou hipostases, alguns vão falar assim. A criação, ela é boa e ordenada por Deus, obviamente com isso ele está falando da criação original, não está negando o pecado original. E o mundo físico é um reflexo da ordem divina. Então, a criação de Deus não é apenas boa, mas também ordenada para a salvação das almas. A liberdade humana é dada por Deus e ela é necessária para que o ser humano possa exercer a virtude, né? Embora ele não tenha uma definição clara sobre liberdade dentro do nosso contexto atual. Ambrósio tem uma visão que coloca a liberdade humana do lado da graça de Deus, né? Então, a vontade humana ela trabalha com a vontade de Deus ou vice-versa. Agora vamos ver o exemplo de Ambrósio. Deus é um e ele é a causa de tudo. Aqui isso soa muito ocasionalista. Não há nada sem Deus, mas ele, na sua bondade, criou tudo que existe. De Fide 3:9. Então aqui, nessa afirmação, que Deus é um e ele é a causa de tudo, se for entendido sem exceção, então é determinista rígido. Então, Ambrósio ele não vai defender claramente, né, ocasionalismo, concorrentismo ou compatibilismo, tá? Ele vai reconhecer a liberdade humana, mas ele, como eu disse, ele não vai trabalhar de uma maneira mais clara que essa liberdade humana. Deus nos deu liberdade para que possamos realizar boas obras, mas isso depende da nossa vontade de cooperação com a graça divina. De Office Ministrorum. Isso
a gente tem que notar muitas vezes que vai soar, obviamente, como um arminianismo, um sinergismo, essa citação dele. Mas é bom lembrar que muitos dos ministros do Evangelho, Agostinho, por exemplo, ele começa defendendo o livre-arbítrio e depois ele vai trabalhar tanto a predestinação nas suas obras que ele vai acabar não negando a liberdade humana, mas colocando a providência de Deus e a determinação de Deus acima da ideia, né, de livre-arbítrio humano. Então ele vai ter uma evolução no seu pensamento. Isso pode ter acontecido com Ambrósio, mas não há uma fonte correta que vá nos dar a prova final, né? Então, concorrentismo, algumas coisas vão parecer também, mas isso não essas afirmações são vagas. Por exemplo, Deus, que é a causa de todas as coisas, concede à criatura a capacidade de agir, mas a criatura deve corresponder com a sua própria vontade, de fide, né? Capítulo 4. Então, a criatura responde a essa capacidade de agir, tá? Vamos ver outra citação dele aqui. Deus é o Criador de todas as coisas, nos criou livres. É através da nossa liberdade que cooperamos com sua providência para o bem da nossa salvação. Office Ministrum, capítulo 3. Então isso vai parecer realmente com arminianismo. Agostinho é um pouco influenciado por Ambrósio, mas Agostinho vai desenvolver mais ainda a teologia dele, se afastando da ideia sinérgica com o tempo. Pode ser que Ambrósio tenha feito isso também, né? Algumas observações interessantes. Ambrósio foi um grande defensor da Trindade, a gente já viu, né? Estabeleceu a doutrina ortodoxa contra os arianos e também desempenhou papel significativo na reforma da liturgia cristã e dos sacramentos. A teologia dele é centrada em Deus, né, como a causa de todas as coisas, mas também na responsabilidade humana, né? Ele é um pastor pedagogo, né? Ele é visto assim na história. Então agora a gente vai falar sobre João Crisóstomo. Então fica vago ali a questão de Ambrósio, mas parece que realmente ele estava defendendo uma espécie de sinergismo, né? Então João Crisóstomo, que é também conhecido como Boca de Ouro, né? Ele viveu entre 347 e 407 depois de Cristo. Ele foi um dos mais importantes pregadores e teólogos do cristianismo primitivo, famoso por a eloquência nas pregações, quanto pela profundidade da teologia. Ele foi bispo de Constantinopla, João Crisóstomo, e é amplamente reconhecido como um dos 3 grandes hierarcas da Igreja Oriental, ao lado de Atanásio de Alexandria e Basílio Magno. As principais obras de João Crisóstomo: homilias sobre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, sobre o sacerdócio, uma obra sobre o papel do clero, homilias sobre a Epístola de Hebreus e as cartas dele, correspondência com os bispos e clérigos da época. Visão metafísica, agora nós vamos lá. Ele tem uma visão muito tradicional, né, oriental, mas foi influenciado pelo pensamento neoplatônico. Ele estava particularmente interessado na moralidade cristã e na relação entre Deus e a humanidade. Sua teologia metafísica enfatiza a bondade de Deus e a liberdade humana. Principais elementos na visão de Ambrósio, né? Deus é a única fonte absoluta de toda a criação, unicidade e transcendência de Deus, reconhece também a presença contínua no mundo, que é a imanência, né, e a providência de Deus. A Trindade é central, e Crisóstomo segue a doutrina ortodoxa da Igreja sobre a natureza da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é firme na distinção entre as pessoas da Trindade, mas também sustenta uma unidade. Ele defende a Trindade de uma maneira tradicional e bíblica, né? A liberdade humana, ele vai defender que o homem ele tem liberdade. Agora nós vamos ver as próprias citações dele logo em seguida, tá?
O homem foi criado, vamos ver, ele vai dizer, a gente vai ler ali, né? Para Crisóstomo, o homem foi criado livre para escolher o bem e o mal, sendo capaz de cooperar com a graça de Deus. Ele recusa a ideia de que o homem seja escravo, né, à sua natureza caída, sustentando que a graça divina não destrói, mas eleva a liberdade humana. Então, obviamente, a graça que ela habilita o homem, né? Então pode ser uma espécie de arminianismo, mas nós vamos ver as citações propriamente dele. Vamos lá. Outras coisas, né? A bondade e a sabedoria de Deus são evidentes na criação. O cosmos para Crisóstomo não é apenas uma criação material, mas um reflexo da sabedoria de Deus que visa a edificação das almas humanas. Então, algumas citações dele. Deus, que é o Criador de todas as coisas, é também o sustentador e guia. Ele nos oferece o livre-arbítrio, mas nunca nos deixa sozinho, pois ele deseja a nossa salvação. Homilia do Evangelho de Mateus. Vamos ver aqui outra citação dele. Deus não força a nossa vontade, mas nos dá o poder de escolher o bem. Ele nos chama ao que é bom, mas a escolha é nossa. Então aqui ele vai focar muito na responsabilidade humana e a citação realmente vai aparecer com o sinergismo. Outras citações. A graça de Deus está sempre conosco, mas é nossa responsabilidade usá-la bem para que possamos ser salvos. Né? Homilia sobre a Epístola de Hebreus. Outra citação dele aqui. Deus nos dá a capacidade de escolher, mas sempre dentro do limite da nossa sabedoria e providência. Da sua sabedoria e providência. Então, a gente tem a capacidade de escolher, mas dentro do limite da sabedoria dele e providência. Ou seja, mesmo que Deus dê essa capacidade, ainda assim Deus regula e governa as nossas escolhas. Nossa liberdade é um dom divino. Né? Então fica meio vago o que ele vai dizer. Isso está na homilia sobre a Epístola de Romanos. Né? Vai ficar meio vago o que Crisóstomo vai defender, ok? Vamos para o próximo pai da igreja, que é Cirilo de Jerusalém. Tá? Cirilo de Jerusalém. Então só um momentinho agora, nós vamos continuar. Pronto, então Cirilo de Jerusalém, ele é conhecido por suas catequeses, uma série de instruções teológicas para batizados e recém-batizados. Tá? Ele viveu entre 313 a 386 d.C., uma época de muita tensão teológica, naquela época que eles estavam combatendo o arianismo. Né? As principais obras deles, catequeses preparatórias, né? Catequeses pré-batismais ou preparatórias, e 18 sermões para os catecúmenos. Procatequeses, uma introdução. Né? Depois tem catequeses mistagogicai, ou catequeses mistagógicas, sermões sobre os sacramentos. Né? Então vamos ver a visão metafísica dele. Cirilo apresenta uma visão metafísica que é fortemente cristã e bíblica, com alguns ecos de pensamento platônico, mas fortemente controlados pela ortodoxia conciliar, especialmente no que diz respeito à trindade e cristologia. Principais elementos da metafísica dele: Deus é criador soberano, Deus criou o mundo do nada, ex nihilo. Não vou repetir, já falei, né, o que significa isso. É o sustentador contínuo de todas as coisas. Cirilo defende a distinção entre criador e criatura. Cristologia afirma fortemente a verdadeira divindade e humanidade de Cristo contra o arianismo. O Filho é gerado eternamente pelo Pai, não criado, e é consubstancial, homoousios com ele. Liberdade humana. Cirilo é grande defensor do livre-arbítrio humano e suas catequeses. Ele repetidamente exorta os catecúmenos a escolherem livremente a fé, arrependendo-se e sendo batizados. Providência e participação. Deus governa o mundo por sua providência e o ser humano é chamado a cooperar com a graça de Deus para sua salvação. A salvação é um dom de Deus, mas requer a resposta livre do ser humano, para o Cirilo. Né? Então, exemplo, a alma é autônoma e, tendo recebido do próprio Deus o livre-arbítrio, é julgada não por compulsão, mas por seu próprio desejo. Catequeses 4:19. Outras citações dele, tá? Se tu não desejas, Deus não salva à força.
pois ele quer o serviço vindo da liberdade e não da coação. Catequeses 4:18. Tá? Outra citação dele. Deus concede o dom da graça, mas também requer de ti a fé e empenho. Tá? Então, outra citação, vou mais uma. Embora Deus chame a todos, apenas aqueles que responderam livremente herdarão o reino. É um apelo também, Catequese 4. A liberdade humana, no sentido, vamos dizer assim, sinergista. Vamos ver outras. Cirilo de Alexandria agora, que é outro, né? O outro Cirilo. Ele é considerado também um dos mais importantes pais da Igreja Antiga. Ele viveu entre 376 a 444 d.C., tá? Ele foi uma grande figura teológica no Concílio de Éfeso, de 431. Defendeu a ortodoxia cristológica contra Nestório, tá? E agora a gente vai tratar da vida e da visão dele metafísica em específico, tá? Então, o nome dele é intimamente ligado à formulação da doutrina da união hipostática, a união das naturezas divina e a união e humana com Cristo, especialmente seu combate contra a ideia de Nestório, patriarca de Constantinopla. Principais obras: contra Nestório, Adverso Nestório, homilias do Evangelho de João, comentário em Joanane, defesa da ortodoxia, coleção de cartas e tratados sobre a encarnação, etc. Fonte primária: a gente tem Cirilo de Alexandria, On the Unity of Christ, tradução por John McMahon, em 1995, se você quiser consultar sobre a vida de Cirilo. Então, a visão metafísica dele. Cirilo desenvolve uma visão metafísica profundamente cristocêntrica, trinitária, sustentada por categorias filosóficas herdadas do neoplatonismo, mas corrigidas e moldadas para a ortodoxia bíblica. Elementos principais da visão: cristologia e da união. Cirilo afirma que o Verbo de Deus, Logos, uniu a natureza humana a si mesmo de modo hipostático, isto é, numa única pessoa, sem confusão, sem separação. A natureza divina e a natureza humana coexistem sem se misturarem, sem alterarem, mas também sem serem separáveis. Deus como ser absoluto e causa de tudo. Deus é ontologicamente distinto do mundo, mas sustenta o mundo com seu poder. Para Cirilo, Deus é o ser em sentido forte, autoexistente, necessário e forte para a fonte de todo ser criado. Providência. Cirilo acredita que Deus governa ativamente o mundo pela sua providência, mas não destrói a liberdade da criatura, né? Então nós vamos ver agora. O Verbo se fez carne, não para aniquilar a liberdade do homem, mas para restaurá-la, levando a uma dignidade maior, sobre a encarnação do Verbo. Vamos ver. Cada ser racional age por si mesmo, segundo a graça que recebeu, e é responsável diante de Deus por seus atos. Então Deus dá uma graça, o ser humano age, né, racionalmente sobre ela, e aí Deus então julga esses atos, ok? Outra citação: a graça não força, mas auxilia a liberdade da vontade, tornando-a capaz do bem. Comentário do Evangelho de João. Outra citação que nós vamos ver aqui: se ele é Senhor de tudo, se o homem é livre, não há contradição, pois a liberdade é dom de sua própria soberania. Carta a Cássio de Malitene. Então, para ele, o homem era livre e Deus era soberano, mas ele não especifica aqui e fica mais parecendo um sinergista em suas citações, ok? Não há como afirmar que ele tinha algum ocasionalismo incipiente ou até compatibilismo incipiente, tá? Ele é extremamente importante para a cristologia, como a gente viu, né? De formulação do concílio da Calcedônia, né? A união hipostática, né? Que ele propôs. A teologia é ao mesmo tempo profundamente bíblica e filosófica, refinadamente falando. Refinada filosoficamente falando. Tá? Agora nós vamos falar sobre outro que é Agostinho de Hipona, tá?
Ele viveu em 534 a 430 depois de Cristo, tá? Ele é um dos pilares da tradição cristã ocidental. E a profundidade atravessa as eras e molda boa parte da teologia medieval e até reformada. A metafísica de Agostinho não é apenas uma construção filosófica abstrata. Ela é uma reflexão existencial decisivamente. Ele tem bastante influência neopagã, né? Mas ele reformula, ele não fica nisso, ele vai cada vez mais desenvolvendo sua teologia. Isso é muito interessante em Agostinho. Deus, ele é o ser absoluto e bem supremo. Então Deus, para Agostinho, ele é o ser por excelência, ipsum esse, eterno, imutável, simples, incorpóreo, infinito, imperfeição e causa de todo ser finito, né? Ele não apenas possui o ser, ele é o ser. Daí deriva-se toda a ontologia agostiniana. A existência das criaturas é a participação do ser divino. Criação ex nihilo. Contra o platonismo antigo, Agostinho admitia uma matéria... Contra o platonismo antigo, né, que admitia uma matéria eterna, Agostinho ele vai defender a criação ex nihilo, que a gente viu o que significa. Então Agostinho defendia que as coisas foram criadas do nada, no sentido em que Deus não usou uma matéria fora dele, ou algo já criado, ou algo já existente, vamos dizer assim, que não fosse ele próprio, para dar origem à criação. E essa criação veio de um ato livre da bondade de Deus. O mundo não é uma emanação necessária, mas uma produção contingente da bondade de Deus. Hierarquia do ser. Agostinho organiza os seres de formas hierárquicas. Deus está no topo, depois vem as almas racionais, depois as criaturas espirituais, os seres animados, os vegetais e os inanimados. Tudo que existe participa do ser de Deus de maneira ordenada. Depois ele vai defender a providência e o governo de Deus, né? Deus não apenas cria, mas governa todas as coisas. Nada ocorre sem sua vontade ou permissão. Mas os males são integrados ao plano divino como instrumentos de justiça, correção ou revelação de sua graça. Ação divina e causalidade no papel de Agostinho. Agostinho afirma fortemente a soberania divina em todas as coisas. Em sua obra Civitate Dei, ele ensina que nada acontece por acaso, tudo está subordinado à vontade de Deus. Ao mesmo tempo, ele admite como é responsável, né? Deus age por meios que são os agentes criados. No entanto, essa relação entre Deus e as criaturas é profundamente marcada por uma assimetria, ação divina necessária, infalível e determinante, enquanto a ação das criaturas é derivada, dependente e contingente. E nesse entendimento, abre espaço para várias formas de pensamentos similares no ocasionalismo, né, e até no compatibilismo. Alguns vão dizer até concorrentismo. Na obra de Agostinho de Magistro, ele fala, né, sobre, no diálogo dele com o filho dele, Adeodato, nessa obra, ele fala sobre a importância de reconhecer que é o mestre interior do homem que ensina o homem, não a experiência empírica ou outro homem. Agostinho afirma que nenhum homem pode realmente ensinar outro. As palavras externas são apenas sinais, mas o verdadeiro ensino ocorre interiormente, pela iluminação do Verbo eterno, Cristo que habita no interior da alma. Aquele que nos ensina é aquele mesmo que habita em nosso interior, que é Cristo. Aqui vai surgir o papel essencial do mestre interior, que alguns estudiosos interpretam como antecipação ou algum prenúncio do ocasionalismo epistemológico. Então, quando ele começa a falar que é um mestre interior que ensina o homem, e não o ato de observar ou outro homem, um professor, por exemplo, ele está falando que Deus é a causa do conhecimento humano. Isso é o ocasionalismo epistemológico, ok? Lê a obra de Magistro de Agostinho. Então vamos ver aqui, ó. Aquele que nos ensina é aquele mesmo que habita em nosso interior, que é o Cristo. Vamos lá.
Aqui surge a ideia do mestre exterior, né? Essa concepção, embora não vai ser tão bem estruturada como o avançado ocasionalismo de Malebranche, já caminha em direção da dependência radical da mente humana em relação à ação divina imediata. Então, você vê claramente isso em Agostinho. Agostinho e a causalidade geral de Deus, né? Em Cidade de Deus, a Trindade e Equíridon, Enchiridion, Agostinho afirma repetidamente que Deus causa tudo que existe e tudo que ocorre, seja por vontade direta ou permissão. Isso inclui, inclusive, as ações humanas e atos pecaminosos, ainda que Deus não seja autor do mal. Então, ele afirma que Deus causa tudo, né? Por vontade direta ou permissão. Nada se faz a não ser por vontade de Deus ou por sua permissão. Enchiridion, capítulo 100. Esse tipo de causalidade geral abre espaço para diversas conversas, né, entre compatibilistas, incorrentistas e ocasionalistas. Deus determina todas as ações, mas o homem age voluntariamente, mas isso não significa que não é causado ou determinado por Deus, né? Isso é essencialmente estava na doutrina de Agostinho, na ideia de graça irresistível, que vai se opor à ideia do pelagianismo. Então Agostinho vai defender uma graça irresistível. Iluminação e metafísica de conhecimento. Então a teoria da iluminação divina é central na metafísica do conhecimento de Agostinho. Para conhecer a verdade, a alma precisa ser iluminada por Deus, uma analogia com a luz sensível que permite ver objetos externos. Essa luz não é apenas uma metáfora poética, mas um ato metafísico de participação na luz eterna de Deus. A alma, ao conhecer o verdadeiro bem, entra em contato com realidades imutáveis que não permanecem no mundo sensíveis. Com essas ideias eternas, só podem estar em Deus. O conhecimento verdadeiro exige uma relação direta de mente com Deus. Esse ponto reforça a dependência ontológica, gnoseológica da criatura racional com o Criador. Depois, ele vai falar sobre o tempo e a eternidade, né? Ele vai desenvolver uma ontologia de tempo. Para Agostinho, o tempo é uma ideia de... não é algo lá de fora, mas uma dimensão da alma ligada à memória. Então, para Agostinho, o tempo é uma medida psicológica. Não tem nada a ver com a ideia aristotélica de tempo, né? Baseada em distância, velocidade, enfim. Passado e futuro, essa é a citação de Agostinho, tá? O passado e futuro existem apenas na alma, o passado na memória e o futuro na expectativa. Essa visão interiorizada do tempo liga-se à ideia de que o tempo foi, né, criado junto com o mundo, né? A ideia psicológica. Antes disso, só existia Deus na eternidade. A metafísica de Agostinho, portanto, é também psicológica. Lembra que eu falei? Tempo é uma medida psicológica. O ser da alma é o ponto de contato entre o tempo criado, né? Então, graça, liberdade e outras coisas, né? Nos escritos tardios, especialmente nas controvérsias antipelagianas, Agostinho vai formular um determinismo mais radical. Então, a graça de Deus para Agostinho agora se torna necessário, suficiente e irreversível para o bem. A vontade humana, ela age para o mal, né? Ela só pode agir infalivelmente sob o mover da graça divina, daí ela vai agir para o bem infalivelmente. O homem vai pecar livremente, mas isso se dá pela rebelião do coração dele, mas isso não quer dizer que a ação humana ela é indeterminada por Deus, ele não vai dizer isso. Então Deus predestina alguns para a salvação desde a eternidade e outros são deixados à sua própria perdição. Esse é um conceito muito comum a Agostinho. Essa concepção é monergista, né? Claro. Deus age na vontade humana de modo a realizar seus decretos, sem eliminar, por exemplo, a responsabilidade humana, né? Ou o conceito de liberdade humano dentro debaixo do determinismo de Deus, né? É definido como uma possibilidade de escolha contrária, mas não como a liberdade humana, né? Ela é definida como uma possibilidade de escolha, não como uma possibilidade de escolha contrária, mas como agir conforme a inclinação interior da alma. Então, como a liberdade humana é agir de acordo com a inclinação interior, e essa inclinação interior vem de Deus, então, obviamente,
não existe nenhuma liberdade no sentido arminiano. Então Agostinho vai trabalhar muito bem isso. Então é muito difícil você dizer qual é a visão de Agostinho, embora na questão epistemológica, que é de teoria do conhecimento, como o mestre interior que ensina o homem, isso é o ocasionalismo epistemológico. Okay? Agora, as outras visões elas são mais, vamos dizer assim, nubladas para que a gente julgue o determinismo de Agostinho, né? Se ele era concorrentista, compatibilista. Lembrando que usar o termo causa secundária não é necessariamente negar o ocasionalismo. Né? O ocasionalismo nega a realidade dessa causa eficaz por si mesmo. Okay? Ele vai defender que Deus é que é a causa. Então a gente terminou aqui os pais da igreja, tá? Terminou a exposição sobre os pais e a visão metafísica. A visão deles é muito confusa, né? Muitos são sinergistas, muitos são compatibilistas e poucos têm alguma coisa de ocasionalismo, mas também tem muitos que a gente não sabe dentro dos pais da igreja, que provavelmente defenderam uma metafísica mais robusta. Embora eu acredite que dessa lista aqui Agostinho seja o que mais se destaca para defender a doutrina correta da soteriologia, não, também da soteriologia, né? Mas da metafísica, ok? Então esse foi o estudo das aulas sobre os pais da igreja. Espero que você tenha gostado e até a próxima.